Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá conhecer a primeira ferramenta dessa semana, que ajuda a gente a planejar e executar com eficiência. Antes de apresentar as ferramentas, eu vou contar um pouquinho da história de cada uma delas para vocês, bem de forma breve, só para contextualizar. Essa ferramenta específica que a gente vai aprender hoje, conhecer ela, é uma ferramenta que foi criada lá na década de 50, mais ou menos, na própria fábrica da Toyota, no Japão. E como que foi criado essa ferramenta? Dois especialistas da Toyota foram fazer uma visita nos Estados Unidos e eles tiveram contato com o Fordismo na época, que foi uma metodologia de produção em massa criada por Henry Ford, tá? E aí, a partir desse contato com o Fordismo, eles tiveram algumas ideias, estruturaram e montaram essa ferramenta que a gente tem hoje. Então, basicamente, todas as ferramentas que nós vamos apresentar para vocês aqui essa semana, elas foram criadas num contexto industrial, contexto empresarial, mas elas acabaram se estendendo para outras áreas devido à sua versatilidade, tá bom? E essa ferramenta se chama 5W2H, falando em português, obviamente, mas essa sigla ela é correspondente a 7 perguntas em inglês, que a gente traduz para o português para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, essa ferramenta ela foi elaborada para ajudar as empresas, as instituições, a montarem um plano de ação. E a partir desse plano de ação, elas conseguirem estruturar todas as variáveis que dependeriam desse plano de ação, tá bom? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho melhor ela, parte por parte. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer, mas às vezes as pessoas elas têm dificuldade de preencher essa ferramenta. Porque o que eu pego assim no dia a dia, às vezes, já corrigi algumas propostas, etc. As pessoas elas colocam coisas muito vagas dentro do plano de ação. E o plano de ação ele sempre tem que ser de uma forma muito objetiva, para que a pessoa que está elaborando e a pessoa que vai executar as ações esteja muito claro os objetivos daquele tipo de iniciativa, ação que foi proposta, tá bom? Então vamos explorar agora cada item dessa ferramenta para vocês entenderem e depois a gente vai entrar no modelo para vocês compreenderem melhor, tá bom? Então, a primeira pergunta é o quê? Tá? Então, para você fazer um plano de ação, você primeiro precisa saber o que você quer fazer. Qual que é o seu objetivo? E esse o quê deve ser descrito de uma forma clara, mas essa forma clara não pode ser uma forma extensa, ela tem que ser uma forma objetiva para que as pessoas possam entender. Cada uma dessas colunas, a gente vai ter exemplos práticos a seguir, tá bom? Primeiro vamos tentar entender os conceitos de cada uma, para depois a gente pensar na prática, tá bom? A segunda pergunta que a gente tem que se fazer quando pensa no plano de ação é o porquê eu estou propondo aquilo. Por que tem que ser feito? O que motiva essa ação? Qual que é a razão de eu ter tido esta ideia? Né? Que foi a pergunta anterior. Ela faz parte do que se propõe à minha instituição? Ela vai valer a pena mesmo? Ela é uma sugestão que é real, que é plausível, que é possível? Ou é alguma coisa totalmente utópica, considerando a realidade da minha instituição? Então, nessa segunda fase, a gente precisa pensar em tudo isso para poder prosseguir o caminho do plano de ação, tá? Outra coisa, aonde que vai ser feito? Esse aqui não tem muito que a gente, explicar, é basicamente onde vai ser executado. Quando? Essa parte é muito importante. Por quê? Esse quando, ele vai envolver não só o período que vai acontecer, né, quando vai iniciar, mas também o período de implantação que se espera para acontecer as ações propostas, tá bom? E aí, nesse quando, a gente precisa deixar bem claro o que vai ser prioridade nesse plano de ação que a gente está propondo, ok? E aí, a gente passa para o próximo passo. Quem vai executar? Esse quem vai executar, a gente vai elencar todas as pessoas envolvidas no processo e a gente pode, inclusive, se quiser deixar mais detalhado, o que cada pessoa será responsável nesse processo também, tá bom? E o como, que aí, esse como, ele é um pouquinho mais detalhado. Por quê? Aqui a gente precisa explicar o que a gente vai fazer de fato em cada etapa que a gente sugeriu, né, que a gente elencou, principalmente ali no quando, quais as ações necessárias. A partir dessas ações necessárias, prioritárias, a gente vai ter que elencar como cada uma dessas será executada, como que vai ser iniciado, como que vai ser implementado, também pensar nos possíveis obstáculos que possam aparecer e entre outros aspectos que a gente vai desmistificando dentro dessa fase do plano de ação, tá bom?
E por último, e não menos importante, talvez um dos mais importantes, quanto isso vai custar para a instituição. Então, o que acontece numa boa parte das pessoas que executam esse plano de ação? Eles fazem ideias muito legais, bacanas, com prazos muito interessantes, com responsáveis cada um por uma parte, só que se esquecem que, dependendo do tipo de ideia ou planejamento que você criou, a instituição que você está, ela não tem um arcabouço financeiro para custear essas mudanças. E aí que a gente fala que a porca torce o rabo, né? Então, quando a gente pensa num plano de ação, a gente tem que pensar a viabilidade em todos os aspectos, tanto operacional, quanto financeiro e administrativo também. Então, por isso que é muito importante a gente preencher de forma realística e o mais fiel possível à nossa realidade, às nossas condições que nós temos disponíveis para fazer as mudanças. As mudanças, elas são possíveis em todos os cenários, independente da instituição que a pessoa esteja. A diferença é, algumas instituições vão conseguir fazer maiores modificações e outras nem tanto. Pensando lá no problema que a gente tinha conversado, apresentado ontem, sobre o hospital que quer reduzir o tempo de espera, só alocar aqui meu rosto para ficar melhor, o tempo de espera da emergência, eu montei aqui um plano de ação para esse hospital. Claro, de forma simplista, só para dar exemplo para vocês, a gente precisa conhecer muito mais da realidade para elaborar um plano de ação. Mas a gente poderia pensar dessa forma. Então, o que será feito? O hospital decidiu que eles querem reduzir o tempo médio de triagem de 20 para 10 minutos. Isso representa 50% do tempo. E por que isso precisa ser feito? Por que o hospital achou que o problema na emergência estava sendo na triagem? Então, por que eles acharam importante isso? Porque com essa redução, a gente vai ter uma melhora na eficiência do atendimento da triagem, reduzindo o tempo de espera dos pacientes. E até acrescento mais um aqui, que é a satisfação de quem está usando esse serviço. Tá? Onde que vai ser feito? No setor de triagem de emergência, tá bom? Quando o hospital decidiu que o início precisa ser imediato, com um prazo pelo menos de 30 dias para a avaliação inicial. Então, para a gente entender como que ocorreram essas mudanças e se de fato elas trouxeram coisas positivas para a minha empresa, tá? E quem que vai estar envolvido nesse processo? A equipe da própria triagem, o pessoal da tecnologia e também da gestão hospitalar. Por quê? No como será feito, eles colocam aqui algumas ações interessantes para ajudar nessa redução do tempo de espera. A primeira, que é a mais importante que eles colocaram no topo, é a revisão dos protocolos de triagem, para que ela possa ser otimizada a partir dessa revisão. Depois, em segunda prioridade, a implementação de um sistema digital, porque eles perceberam que na análise deles, o hospital estava fazendo tudo manual. Isso dificultava todo o processo de triagem ali naquele hospital. E como terceiro, e não menos importante, eles precisam treinar toda a equipe sobre o uso do sistema novo que vai ser implantado e os novos fluxos que eles vão sugerir. E eles estimaram um cálculo aí de aproximadamente R$20 mil para a aquisição do sistema digital e também os treinamentos que vão ser necessários. Então vejam que o custo não vai ser baixo, apesar de parecerem ações simples. Mas quando a gente pensa em sistemas, revisões de protocolos, novos fluxos, isso pode ter um custo muito elevado e até superior a isso que foi proposto aqui. Porém, o retorno para a empresa, com certeza, é muito positivo. Então, é um investimento que volta para a empresa muito superior àquilo que foi gasto normalmente. Porque melhora a satisfação do cliente, é conseguido atender mais pessoas no menor tempo, e isso vai favorecendo um maior faturamento, gerar mais lucro, e por aí vai, a gente pensando no contexto geral. Tá? O que a gente tem que pensar também? Vocês viram que aqui tá bem objetivo o meu plano de ação. E é assim que ele tem que ser, pessoal. O que a gente pega às vezes aqui? Vou dar um exemplo aqui rápido, né? O que será feito? Algumas pessoas colocam assim: reduzir o tempo médio de triagem. Só que isso é muito aberto. Você quer reduzir em quanto? 10%? 20%? 50%? Você precisa estabelecer uma meta clara e objetiva, até para que você possa fazer uma avaliação depois se você atingiu aquilo que você estava se propondo. E já puxando aí para o pessoal que não é da saúde, não está na gestão, pensando em planejamento pessoal, isso daqui é o que mais acontece quando as pessoas não conseguem alcançar suas metas. Por quê? Por exemplo, para 2025, eu quero perder peso. Tá. Quanto de peso você quer perder da sua massa corporal?
por que que você quer perder peso, né? Esse porquê é muito importante, porque ele vai te estimular a botar aquele plano em ação. Quando será feito? Você quer perder 10 quilos em um ano, em 12 meses? 6 meses? Quem será feito será a pessoa, né? Como será feito? O que você vai fazer? Eu vou fazer dieta, atividade física 2 vezes por semana, 3 vezes cardio. Então, assim, quando você pensa no contexto pessoal, essa ferramenta é muito legal quando você preenche ela de forma correta e objetiva, porque você ajuda a organizar suas ideias e pensamentos, e é uma ferramenta muito útil para evitar a procrastinação no alcance de metas pessoais. E essa procrastinação também acontece dentro das instituições, porque as instituições emolduram essa ferramenta de forma equivocada e nada claro e nada objetiva. Então essa ferramenta, ela é muito legal por isso. Além de montar o plano de ação, ela já te mostra quem vai ser responsável pelo quê, quando que vai ser feito, o que vai precisar, quanto vai gastar. Parece uma coisa besta, mas é um mini planejamento que organiza as ideias e ajuda o desenvolvimento da qualidade e o arranjo de novos processos e a correção de processos que estão obsoletos dentro da instituição. E, de uma certa forma, vai ter o desdobramento ali na ponta, que é o que a gente deseja, que alcance o nosso paciente essas modificações. Porque uma pessoa esperar metade do tempo para ser atendido na emergência é uma mudança muito significativa para quem está esperando atendimento. E isso pode se desdobrar para outras questões dentro da instituição também, tá bom? Pessoal, é isso que a gente tinha para conversar hoje. Amanhã nós vamos aprender uma outra ferramenta que também ajuda no processo de administração, de gestão pessoal e institucional. E essas 3 ferramentas que a gente vai estudar essa semana, elas juntas vão se complementar e vão ajudar esses planos de ação saírem do papel. Só a 5W2H nem sempre vai ser suficiente para algumas instituições, porque ela não contempla algumas coisas que são importantes quando a gente faz melhoria, principalmente a avaliação dessas melhorias. Mas a gente vai aprender isso na última ferramenta, não vou dar spoiler para que vocês possam assistir, tá bom? Então é importante vocês acompanharem, porque as outras ferramentas, elas facilitam o processo de implantação do plano de ação, porque elas vão mostrar para o gestor a realidade nua e crua da sua instituição, tá bom? E aí facilita a gente fazer um plano de ação o mais real possível e dentro daquilo que a sua instituição está disposta a enfrentar e a modificar durante esse processo, tá bom? Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, revisem a aula, continuem nos outros dias para vocês acompanharem o raciocínio, para a gente poder ter todo o conhecimento completo a respeito dessas ferramentas, tá bom? Eu espero vocês amanhã e até mais. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. Tchau, tchau.